Sabe como é que se constrói a identidade de uma nação inteira, praticamente do zero? Pois é, no Brasil do século XIX, essa pergunta não era só uma teoria, não. Era a tarefa mais urgente, uma que ia definir uma era inteira. Imagina só, depois da independência, em 1822, o país tinha essa pergunta fundamental para responder. E como a gente vai ver aqui, não tinha uma resposta fácil nem única. Pelo contrário, o que surgiu foram duas visões muito, mas muito diferentes. Então vamos lá. A história da identidade brasileira nesse século é, na verdade, a história de dois Brasis que corriam em paralelo. De um lado, tinha esse projeto oficial, sabe, da elite, que olhava para a Europa buscando um modelo civilizado. E do outro, do outro lado tinha a realidade popular, a vida da maioria da população, que era multirracial, super diversa e que criava a sua própria cultura ali, no dia a dia, a partir da base. O nosso caminho vai ser este aqui, ó. Primeiro, a gente vai entender essa busca por uma identidade. Depois, vamos mergulhar de cabeça no tal projeto oficial e logo em seguida na realidade popular. Aí vamos ver onde esses dois mundos se encontraram e também onde eles bateram de frente, para no final entender como é que eles formaram esse mosaico tão complexo que é o Brasil. A grande virada de chave acontece em 1808, com a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro. Pensa só, de um dia para o outro, uma colônia cheia de restrições vira o centro de um império. Essa transformação toda forçou a elite a se perguntar, ok, que tipo de nação a gente está virando afinal? E a resposta da elite para essa pergunta? Foi um projeto que veio de cima para baixo, bem pensado. A ideia era basicamente construir uma identidade nacional que fosse, digamos, respeitável aos olhos da Europa. E, para isso, a solução foi importar os modelos de arte, cultura e governo de lá. E os passos para isso foram bem concretos, bem planejados. A chegada da corte abriu os portos, trouxe um monte de instituições novas. Logo depois chegou a missão artística francesa, que foi convidada para fundar uma academia de artes e trazer a estética da Europa, o neoclassicismo. Tudo isso culminou na criação da Academia Imperial de Belas Artes, que se tornou a grande referência oficial do que era considerado boa arte no Brasil. E o interessante é ver como essa narrativa oficial foi construída, né? A pintura acadêmica, como do Pedro Américo, criava aquelas imagens heróicas para a nação. A literatura, com José de Alencar, inventava um passado mítico, quase de fantasia. Até a natureza foi usada para criar símbolos nacionais. Mas o ponto mais crucial aqui é a figura do indígena. Ele foi transformado no grande símbolo da brasilidade, só que de um jeito totalmente idealizado, como um herói nobre do passado, ignorando completamente os povos indígenas que existiam de verdade no país. Só que, enquanto a elite estava lá, escrevendo e pintando o seu projeto de nação, a esmagadora maioria da população vivia uma outra realidade, completamente diferente, com seus próprios códigos culturais. Esse número aqui, ele é a chave para a gente entender tudo. 82%. Com uma população tão grande sem saber ler ou escrever, a cultura não passava por livros ou jornais. Ela era transmitida pela oralidade, no boca a boca, sabe? Pelas histórias contadas, pelas canções, pelas rezas e pelas festas. E aqui a gente vê quem era essa maioria. Mais da metade da população era negra ou parda. Ou seja, era uma nação multirracial na sua essência. E toda essa diversidade estava praticamente invisível naquele projeto de identidade oficial que a gente acabou de ver. Então, na prática, o que acontecia? Sincretismo. Essa mistura de culturas não era um projeto, ela simplesmente acontecia, de forma orgânica, nas festas populares, na religião, na música, na comida. Elementos africanos, indígenas e europeus iam se fundindo de um jeito super criativo. E foi dessa mistura que nasceram manifestações culturais que são a cara do Brasil. O Bumba Meu Boi, por exemplo, é uma festa incrível que junta elementos das 3 matrizes culturais. Na música, ritmos de origem africana, como o lundu, começaram a ganhar cada vez mais espaço, mostrando a força e a resiliência de uma cultura que não precisava da escrita para existir e florescer. Agora, esses dois mundos não viviam totalmente isolados um do outro. Pelo contrário, em vários momentos e lugares, eles se encontraram, se influenciaram e, muitas vezes, entraram em conflito direto. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. E uma das melhores formas de enxergar esse encontro é através dos olhos de um artista em particular, o francês Jean-Baptiste Debré, que veio para o Brasil justamente com a missão artística francesa.
O trabalho dele ilustra o nosso tema central de um jeito brilhante, porque Debrecht tinha, digamos, dois lados. Como artista oficial, ele fazia o trabalho dele pintando a nobreza, seguindo o padrão europeu. Mas, como documentarista, ele ia para a rua e registrava com um detalhe impressionante a vida do povo. O trabalho das pessoas escravizadas, os costumes, as festas. A obra dele é, em si mesma, um retrato perfeito desses dois Brasis. E essa interação acontecia em muitos lugares. Ritmos populares, por exemplo, começaram a ser tocados nos salões da elite. A própria arte acadêmica começou a buscar temas nacionais, e o espaço urbano, as cidades, viraram o grande caldeirão onde essas culturas se encontravam todo dia, plantando as sementes do que mais tarde viria a ser o samba e tantas outras manifestações do século XX. Mas é claro, esse encontro nem sempre foi pacífico. Longe disso. A Guerra de Canudos, já no finalzinho do século, foi um choque brutal, violento. De um lado, o novo governo republicano, com seu projeto de ordem e progresso. Do outro, uma comunidade com uma identidade popular, religiosa e rural muito forte. O massacre de Canudos foi uma tragédia que mostra como, muitas vezes, o Brasil oficial enxergava o Brasil popular como uma ameaça que precisava ser eliminada. Certo? Então, qual foi o resultado de um século inteiro dessa dinâmica toda? O que surge de toda essa tensão, de todo esse conflito e também de toda essa criação? A grande lição é que uma identidade nacional não é algo que se impõe de cima para baixo, por decreto. Ela nasce justamente desse processo complexo, muitas vezes confuso, mas fascinante, de negociação onde diferentes visões de mundo competem, colaboram e acabam se transformando. Então, dá para resumir esse processo em 4 etapas, olha só. Primeiro, as duas visões aparecem. Depois, elas interagem e entram em conflito. A partir daí, nascem coisas novas, sínteses culturais. E o resultado final não é a vitória de um lado sobre o outro, mas sim um mosaico complexo, onde as peças desses dois Brasis se juntam para formar uma imagem totalmente nova e única. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final. Essa tensão fundamental do século XIX, entre um projeto oficial e a realidade diversa do povo, ela não desapareceu. Fica a pergunta no ar. De que forma será que os ecos dessa história continuam a moldar as disputas sobre o que significa ser brasileiro nos dias de hoje?